Homem-Aranha, Homem-Aranha nunca bate sua apanha, mas quem apanhou dessa vez, meus queridos, somos nós, porque finalmente saiu o trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home, né? Já tinha um monte de gente falando por aí que não ia sair mais trailer, porque isso, porque aquilo foi cancelado, porque o filme agora é só ano que vem, não sei o que, mas tava lá, saiu o trailer, né? Quando Kevin Feige fala, meus queridos, Kevin Feige faz, não é porque ele falou. O trailer vai sair antes do filme. E o que aconteceu? Saiu. Estávamos lá, todos juntos, vendo o trailer de Homem-Aranha 3. E, bem, caso você seja novo, né, aqui no canal, eu sou o José Pedro, né, esse é o Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. E como você já deve ter percebido, o vídeo de hoje é sobre o quê? É sobre Homem-Aranha 3, na verdade é sobre o trailer, né, de Homem-Aranha 3. E, bem, já vai deixando o like, já vai ativando o sininho, já vai se inscrevendo para você não perder absolutamente nada, porque a partir desse momento, até dezembro, vai ter Homem-Aranha aqui no canal, sabe? Vai ter teoria, vai ter trailer, né? Se eles lançarem mais, a gente vai estar aqui analisando. Enfim, se o Tom Holland ele respirar, vai ter vídeo aqui no canal falando sobre Homem-Aranha. Então já vai fazendo tudo aquilo que você já sabe que você tem que fazer para você não perder absolutamente nada, né? E bem, como eu falei, esse trailer é um trailer que demorou para sair, né? O pessoal já estava especulando que não ia ter mais trailer, não ia ter mais filme, né? Já tinha gente desesperada, mas realmente o trailer saiu. Isso é até uma coisa um pouco engraçada, né? Seria engraçado se não fosse trágico, porque a Sony, ela segurou tanto, mais tanto o trailer, que na véspera do trailer sair, o que acontece? Chega alguém e vaza, né? Então não adiantou nada ela segurar durante tanto tempo, né? Mas enfim, o que importa é que agora o trailer ele está oficialmente entre nós. E bem, esse vídeo ele é um vídeo um pouco diferente porque eu não fiz roteiro para ele, então ele é mais uma conversa sobre o trailer do que necessariamente um vídeo todo pautadinho. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu acho que eu nunca fiquei tão hypado por causa de um trailer desde Vingadores Ultimato, sabe? Eu acho que nem Star Wars 9 me deixou assim. Inclusive, falando em Star Wars, né? Quando eu vi esse trailer, eu me lembrei de Star Wars porque tem um momento em que aparece assim na tela, né? This Christmas, que é uma coisa que Star Wars também fazia nessa nova trilogia, né? Eles sempre lançavam em dezembro, aí tinha toda aquela coisa, né, do filme ser lançado no Natal e tal. Então aí tem toda essa questão, né, de ser um presente, querendo ou não, de Natal que a Marvel tá dando pra gente. E bem, falando agora, né, sobre o trailer, né, sobre as cenas que aparecem, durante metade do trailer, basicamente, a gente vê ali o Peter tentando lidar com as questões da fama dele, né, da exposição da sua identidade. E, bem, para quem não sabe, no filme anterior, né, o Mistério, ele acabou expondo a identidade secreta aí do nosso querido Peter Parker. Agora todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha. E também você tem toda uma questão envolvendo a morte do Mistério, porque as pessoas acreditam que quem matou o Mistério foi o Homem-Aranha, né? Foi o Peter Parker. Então agora, além dele ter que lidar, na verdade, com a questão da identidade dele, ele também tem que lidar com essas acusações que estão sendo feitas contra ele, né? Ele está sendo aí acusado por ter matado o Mistério. Então a situação do nosso querido Peter Parker não está boa, né? Ele está passando por problemas. Como eu falei, durante metade do trailer a gente consegue ver ele tendo que lidar com isso, né? Essas questões envolvendo o assassinato do Mistério, a exposição da sua identidade secreta, e a gente consegue ver também que isso vai estar afetando não só ele, mas as pessoas próximas a ele, né? Então isso vai estar afetando a MJ, vai estar afetando aquele amigo dele que eu esqueci o nome, né? Vai estar afetando ali a tia May, né? Inclusive tem uma cena em que ele está algemado ali, né, na polícia. Então, nesse filme, eu acredito que, pelo menos no começo ali, ele vai ser um filme mais puxado para um tom dramático, assim, sabe? Um tom mais pesado, mais sério,
mostrando realmente a dificuldade que está sendo tudo isso para o Peter, né? Então eu acho que esse filme, pelo menos no começo, ele vai ser mais sério, mais dramático, um pouquinho mais pesado do que os outros, né? Porém, né, como o nosso querido Peter Parker, ele não poderia ficar quieto, ele fala, não, eu tenho que arrumar um jeito de consertar as coisas, né? As pessoas estão me acusando por algo que eu não fiz, eles sabem que eu sou o Homem-Aranha, isso está afetando as pessoas próximas a mim, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí, qual que é a solução que ele encontra? Ele vai atrás do Doutor Estranho. E eu confesso que essa decisão dele de procurar o Doutor Estranho para pedir ajuda é uma coisa que já era de se esperar, porque algo que muitas pessoas reclamam, e eu entendo as reclamações, né, é que esse Homem-Aranha, ele não consegue resolver os seus problemas sozinho, sabe? Ele tá sempre precisando de alguém para ajudar ele. Antes ele tinha o Tony Stark, depois o Nick Fury, agora tem o Doutor Estranho, então já era de se esperar que ele não iria estar sozinho nesse filme. E ele vai lá, ele procura o Doutor Estranho para pedir ajuda. E esse momento do trailer, em que ele aparece lá no Sanctum Sanctorum, é um momento que mistura muitos sentimentos, pelo menos para mim, né? Porque eu gostei muito de ver o Doutor Estranho, né, no filme do Peter. Eu acho que ele é um personagem que tem muito para agregar, não só pro Homem-Aranha, mas para toda essa nova fase da Marvel aí de multiverso. Mas quando ele aparece um pouco diferente daquele Doutor Estranho que a gente tinha visto lá em Vingadores Guerra Infinita. Porque lá no primeiro filme do Doutor Estranho, a gente consegue ver que ele é bem metidão, arrogante, meio inconsequente e tudo mais. Quando chega em Vingadores Ultimato, a gente consegue ver que ele já tá mais sério, ele já tá mais concentrado, ele já entendeu a missão dele como Mago Supremo, e aqui parece que ele volta a ser aquele cara inconsequente de antes, né? Então isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Porque vamos parar pra pensar, lá em Ultimato, ele deixou bem claro que a missão dele estava acima de tudo, as amizades vinham depois, né? Se ele tivesse que deixar o Stark, deixar o Peter morrer para proteger a Joia do Tempo, ele deixaria os dois morrer e ficaria protegendo a joia, sabe? Tanto que ele só entrega a joia pro Thanos porque ele viu lá as possibilidades e ele viu que aquela era a única forma deles vencerem. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, né? O que é que mudou no Doutor Estranho? Por que ele optou por fazer um feitiço tão arriscado quanto aquele? O próprio Wong fala, né, que ele não pode fazer aquele feitiço porque é muito poderoso, etc. Então, assim, por que ele escolheu fazer aquele feitiço, mesmo sabendo que era arriscado, só para ajudar o Peter? Sabe, o que ele ganharia, sabe? Eu acho que é uma coisa que não combina muito com aquele Doutor Estranho que a gente viu em Guerra Infinita, sabe? O que ele ganharia ajudando o Peter? E mais, por que é que ele ajudaria o Peter fazendo um feitiço tão arriscado? Será que não existia outro feitiço, outra forma de ajudar? Enfim, isso é algo que a gente vai ter que ver nos filmes. E uma outra coisa também envolvendo o Doutor Estranho é uma questão do meio Mephisto ali, né? Porque nas HQs acontece uma coisa um pouco parecida. Por quê? Nos quadrinhos tem um momento em que o Homem-Aranha ele tem a identidade dele revelada. Na verdade, eu acho que ele revela a identidade dele, né, se não me engano. E aí, como forma de tentar consertar as coisas, né, porque ele não estava conseguindo lidar muito bem com a exposição da identidade secreta dele, etc., ele acaba fazendo um pacto com o Mephisto, né? Então, nesse pacto, né, o que acontece? O Homem-Aranha ele pede para o Mephisto apagar a memória das pessoas para que elas esqueçam que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Porém, para fazer isso, o Mephisto ele acaba cobrando aí um preço, né? E qual que é o preço que o Mephisto cobra? É justamente o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Então, o Homem-Aranha ele pede para o Mephisto apagar a memória das pessoas para que as pessoas esqueçam que ele é o Peter Parker, né? Ou que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Porém, para fazer isso, o Mephisto ele acaba roubando do Peter o seu casamento com a Mary Jane. E isso é algo que foi trazido para cá
né, pro MCU, só que ao invés de ser o Mephisto, é o Doutor Estranho, né? Então, o Peter Parker, ele não estava sabendo lidar com a exposição, ele procura o Doutor Estranho para pedir ajuda, e aí o Doutor Estranho faz lá o feitiço para apagar a mente das pessoas. Então, isso aí é uma referência a esse arco do Homem-Aranha nos quadrinhos, onde ele faz esse pacto com o Mephisto. Porém, contudo, todavia, como a gente viu no trailer, parece que o feitiço do Doutor Estranho ele não dá tão certo quanto o esperado, né? Ele tenta lá fazer o feitiço para que as pessoas esqueçam que o Peter Parker é o Homem-Aranha, só que o feitiço dá errado e acaba abrindo as portas para o multiverso. E é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, principalmente, né? Por quê? O Doutor Estranho, ele é o fucking Mago Supremo, ou seja, ele é muito poderoso, ele tem muito conhecimento, então eu não acho que ele seria do tipo de pessoa que iria errar um feitiço assim só porque tinha gente falando no ouvido dele. Tanto que ele até fala pro Peter, né? Ah, para de falar, você não pode querer alterar o feitiço e tal. Mas assim, eu não acho que ele tenha errado o feitiço porque o Peter ficou enchendo o saco dele e aí ele acabou se distraindo. Eu acho que tem alguma outra coisa por trás disso. E o que é que tem por trás? Na minha opinião, isso tem uma ligação direta com Loki. Na minha opinião, no exato momento que o Doutor Estranho está lá fazendo feitiço para apagar a mente das pessoas, para que elas esqueçam que o Peter é o Homem-Aranha, nesse exato momento do feitiço acontece a morte daquele que permanece. Porque, ó, para pensar comigo. O Doutor Estranho tá lá fazendo feitiço, aí nesse exato momento, lá no fim da linha do tempo, a Sylvie mata aquele que permanece e cria o multiverso. E é justamente a criação do multiverso lá em Loki que acaba fazendo com que o feitiço do Doutor Estranho dê errado. Eu sei que parece um pouco maluco, né? Mas assim, eu acho que faria sentido, né? Porque é que nem aquilo que eu falei. Eu não acho que o Doutor Estranho, ele é desse tipo de pessoa que se distrai e acaba errando feitiços, sabe? Eu acho que ele já tem um domínio muito grande da magia para cometer esse tipo de erro. Então, eu acho que o feitiço dele deu errado justamente porque o multiverso foi criado lá em Loki. Mas bem, isso é uma outra coisa que a gente vai ter que ver aí somente nos filmes. Mas, seja por causa de Loki, não seja, o que a gente sabe é que o feitiço do Doutor Estranho deu errado e isso acaba abrindo portas para o multiverso. Então, a partir desse momento, a gente vai ver aí o Homem-Aranha tentando lidar, né, não só com a questão da sua exposição, mas também com a questão de outras realidades. Ou seja, nesse filme, a escala tá enorme, né, porque não basta os problemas que o próprio Peter precisa enfrentar ali na realidade dele, agora ele vai ter que enfrentar problemas vindos de outras realidades. Então, assim, nesse filme, eu acho que ele tem tudo para ser um filme escala Ultimato. Na minha opinião, se a Marvel fizer as coisas do jeito certo, tipo, não precisa fazer nada excepcional, basta fazer as coisas ali de forma coerente. Eu acredito que esse filme ele tem tudo para ultrapassar Ultimato. Pode ser que não ultrapasse logo de cara, porque a gente está na pandemia, então as pessoas não estão conseguindo ir para o cinema e tal, mas assim, a longo prazo, contando agora que a Disney tem o Disney Plus, eu acho que esse filme ele pode sim ou atingir Ultimato ou ultrapassar Ultimato, pelo menos em questão de bilheteria, né? Mas fato é que esse filme ele vai arrecadar muita grana, muita grana mesmo, sabe? Então a Marvel ela tá aí apostando muito alto. Esse filme ele é um filme que tem tudo para dar certo, mas se der errado, vai dar muito errado. Porque se esse filme for ruim, isso vai ser desastroso, tanto para a Marvel quanto para a Sony. Ao mesmo tempo em que a escala está muito grande, a pressão também está muito grande. Mas enfim, deixando essas questões um pouco de lado, voltando aqui para as cenas do trailer, a gente consegue ver também
que vai ter sim a participação dos vilões de outros filmes do Homem-Aranha, né, como a gente já sabia que teria. E, ao que tudo indica, esse filme ele vai ser ali um dos primórdios do que pode vir a ser o Sexteto Sinistro. Porque se a gente for pegar todos os vilões que apareceram nesse filme, a gente consegue ver o Dr. Octopus, né, que volta, né, tem até aquela cena do Hello Peter. A gente consegue ver também o Duende Verde. A gente consegue ver também o Electro. E tem uma cena onde o Peter, né, ele tá lá num lugar escuro e ele é atacado por um monstro. E eu acredito que esse monstro que ataca ele seja o Lagarto, né? Então, assim, supondo que esse cara que ataca o Peter nessa cena seja o Lagarto, a gente já tem 4 vilões aqui nesse filme. Se a gente acrescentar também o Abutre, né, que pode ser que apareça, 5. E eu acho que esse 6º integrante que falta, né, para formar aí o Sexteto Sinistro, seja o Homem-Areia. E assim, se a gente for parar para pensar, faria total sentido o Homem-Areia aparecer. Porque desses 6 vilões, né, 5 na verdade, que eu citei, 2 são do universo do Tobey Maguire, né, que é o Duende Verde e o Octopus. Ou seja, se os 2 apareceram, por que é que o Homem-Areia não poderia aparecer também, né, para formar aí, né, para fechar a formação inicial do Sexteto Sinistro? E falando em Tobey Maguire, né, Tobey Maguire, Andrew Garfield, 2 versões da Aranha, Aranhaverso, né? Então assim, se os vilões aparecem, por que os heróis não podem aparecer também? Se o Dr. Octopus apareceu, por que é que o Tobey Maguire não pode aparecer? Se o Electro apareceu, por que é que o Andrew Garfield não pode aparecer também? Né? Então assim, essa coisa de multiverso é uma coisa muito interessante porque ela abre possibilidade para tudo, né? Porque quando você trabalha com versões diferentes de um mesmo personagem, você pode fazer literalmente qualquer coisa, sabe? Você pode pegar um Zezinho da esquina, vestir ele de Homem-Aranha e falar aqui, ó, é uma versão do Peter Parker aí, ó. Que nem a gente viu em Homem-Aranha no Aranhaverso, onde você tinha até o Porco-Aranha, ou na série do Loki, onde você tinha o Loki Jacaré, sabe? Então, eu acredito que provavelmente vai ter sim outras versões do Peter Parker nesse filme. Pode ser que elas não tenham uma participação tão ativa. Pode ser que elas apareçam mais pro fim do filme, no último ato, ou até mesmo numa cena pós-crédito. Mas eu acredito que vai ter sim presença dos outros Homens-Aranhas nesse filme. Pelo menos do Homem-Aranha do Andrew. Né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire eu tô meio assim, né? Porque eu acho o Tobey Maguire um cara meio estrelinha, né? Então eu não sei se ele apareceria ou não. Mas eu acredito que o Andrew Garfield ele vai ter ali uma pontinha nesse filme. Mas, bem, o que é que você achou do trailer, né? O que você achou desse trailer? Se você gostou do vídeo e se você quer receber mais conteúdo aqui, não só de Homem-Aranha, mas de outros conteúdos que a gente também faz aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, ativa o sininho, que é muito importante, não esquece de comentar aqui embaixo. E também já aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos, porque são todos muito bons também, né? Um abraço e até o próximo vídeo.